Beleza, podemos começar então. Ok, então boa noite a todos. Eu vou apresentar então hoje uma introdução ao JavaScript para vocês. Bom, então o que é o JavaScript? O JavaScript é popularmente conhecido por JS, né, a abreviação da sigla, a sigla, né, dele. É uma das linguagens de programação mais utilizadas da atualidade. Ele é principalmente utilizado em páginas web, principalmente pelo lado do cliente, mas atualmente também é forte no lado do servidor. Isso bastante vem por causa do interpretador Node.js, mas existem outros também. Também pode ser utilizado no desenvolvimento de aplicativos mobile com React Native e alguns outros frameworks. E o navegador é o principal ambiente de execução do JavaScript. E ele é tão utilizado por interagir com o DOM, por utilizar Ajax, IndexedDB, Canvas, APIs da web e tudo mais. Então agora eu vou falar um pouco da história e origem do JavaScript. Então o JavaScript foi criado por Brandon Each, e ele inicialmente foi criado com o nome LiveScript. Ele foi criado em meados de 1995. E o Brandon Nietzsche trabalhava na Netscape, na empresa Netscape, e o JavaScript foi introduzido, então, na época o LiveScript, introduzido no Netscape Navigator 2.0. Em 1996, ele já era um sucesso imediato, e o Internet Explorer, a Microsoft, com o Internet Explorer, decidiu introduzir, então, em seu navegador, o JavaScript, no Internet Explorer 3.0, porém eles implementaram um JavaScript, digamos, né, deles. Na época já tinha o nome JavaScript, eu vou falar isso um pouco mais para frente. Eles então introduziram o JScript. Isso daqui foi horrível na época, porque daí confundiu muito os programadores web, porque existia o JavaScript concorrendo com o JScript, que é uma feature do Internet Explorer, então não precisa nem dizer a qualidade. E isso confundia bastante, dificultava muito. Então, por causa disso, e porque começou a surgir, cada empresa queria desenvolver a sua linguagem de script para navegadores, então a Netscape, junto com a ECMA International, começaram a desenvolver um padrão para todos os navegadores. Esse padrão para todos os navegadores é conhecido como ECMAScript e popularmente conhecido, chamado de JavaScript. Mas ele não é só o JavaScript, ele é um conjunto, por isso aqui uma salada de frutas, né, de linguagens de script. Então, ele suporta o JScript, suporta o ActionScript, que era uma linguagem de script do Flash, suporta o JavaScript e várias outras, só que ficou com o nome popular de JavaScript. Mas então por que esse nome JavaScript? Ele é igual ao Java? Ele tem alguma relação com Java? Então, ele não tem nenhuma relação com Java. O que acontece é que, quando o JavaScript começou a ser desenvolvido e implementado, a desenvolvedora, na época, a empresa que criou o Java e mantinha o Java, achou muito interessante e começou a desenvolver junto com, eh, a Netscape. Então, por isso, eles influenciaram o nome JavaScript, que foi pensado em um nome basicamente estratégico, né, para chamar, já que o Java fazia sucesso na época, para emplacar a linguagem, e é por isso que ela se chama até hoje JavaScript, tá bom? Mas o que a gente acaba trabalhando é o ECMAScript. Então agora eu vou falar da programação com JavaScript. A gente vai começar pela tipagem. A tipagem do JavaScript. Eu não sei se algum de vocês já trabalhou com JavaScript, se alguém que trabalhou puder falar agora. Vocês acham que a tipagem do JavaScript ela é forte, ela é fraca, e por quê? Alguém pode falar? Se quiser mandar no chat. Não? Então vamos lá.
O JavaScript possui tipagem fraca, pois as variáveis nele podem ter o seu valor convertido implicitamente. Então, por exemplo, uma variável do tipo float pode ter seu valor implicitamente convertido para uma variável do tipo string. Bom, a tipagem do JavaScript, então, ela é dinâmica ou estática? A tipagem do JavaScript, ela é dinâmica, pois nós não declaramos os tipos de variáveis, parâmetros e retornos. Isso só é verificado daí em tempo de execução pelos interpretadores, ok? Então, o JavaScript possui tipagem fraca e dinâmica. Então, um exemplo disso é aqui, ó, declaração da variável x. Não utilizamos tipo para a variável x, só usamos a palavra-chave var. Var x recebe 10, x recebe olá, e ele vai ter uma saída de olá. Ele aceitou que essa substituição do valor da variável x fosse feita, que esse valor fosse trocado por um valor de outro tipo. E aqui eu estou voltando agora, estou trocando o tipo novamente para 2.5, agora um valor float na variável x, que inicialmente era um, um inteiro, passou a ser uma string, agora é um float. Mesma coisa aqui com a variável y. Então aqui eu tenho uma função sum que retorna a soma de a mais b, s recebe 0, que é um inteiro, e agora s está recebendo um float, ok? Agora vamos falar de comparações de igualdade e uniformidade. Bom, se a gente pega por exemplo, estamos programando em Java, temos a variável x e a gente quer saber se x é igual a 10, por exemplo. Então a gente vai fazer um if x igual a 10 e, supondo que x seja uma string, valor dessa comparação aqui deve ser false, correto? No JavaScript é um pouquinho diferente, tá? No JavaScript, os dois iguais, que são bastante utilizados em outras linguagens de programação, eles representam igualdade ampla. Então, o JavaScript verifica se os valores são iguais, mas não verifica se eles são do mesmo tipo. O JavaScript implicitamente converte os valores para um tipo comum e então aplica igualdade estrita. O que eu quero dizer? Vou fazer essa comparação aqui em Java. Isso daqui, no Java, seria false, certo? Vamos ver no JavaScript. Espera aí que deu algum... por algum motivo não está querendo exibir aqui, mas vamos fazer o seguinte, então. Olha só, deveria ter entrado nesse if aqui? Não. Em outra linguagem de programação, não. Por que não? Porque o inteiro 2 é diferente da string 2. Mas por que isso aconteceu? Com a igualdade ampla, o JavaScript ele vai converter um dos valores, ou alguns dos valores, em um valor comum. O que poderia ser um valor comum para todos? Bom, se eu tivesse aqui um texto, ok, converter isso daqui para inteiro não funciona, né? Eu não posso converter ok para inteiro, mas
eu posso converter qualquer inteiro para uma string. Então, o que o JavaScript faz, por trás dos panos em tempo de execução, é isso daqui, ó, converter em um tipo comum para os valores, e então ele aplica a comparação. Ah, mas eu não quero esse tipo de comparação, eu quero a comparação clássica que eu tenho nas outras linguagens. Para isso, o JavaScript tem então o operador de 3 iguais, que é chamado de igualdade estrita. Então aqui o JavaScript verifica os valores, se eles são iguais, e também se os tipos dos valores são iguais. Então eu vou usar o mesmo exemplo de antes, e ao executar, caiu no else, porque aqui deu false. Então aqui sim ele verifica, ele não faz, né, no caso, aquela conversão de um dos valores para um tipo comum. Ele Fábio, apenas... Opa, ok, somente um pouquinho a fonte, por favor. aumento sem problema. Valeu. Assim tá bom? Tá perfeito, valeu, mano. Tiverem qualquer dúvida aí quanto ao conteúdo, vocês podem falar que eu paro, eu explico de novo. Conseguiram entender comparação de igualdade e uniformidade? Igualdade ampla, igualdade estrita, ficou tudo claro? Ficou, amigo Flávio. Então, beleza. Então, ó, alguns exemplos aqui que a gente tem, que são bem comuns no JavaScript. Então, o zero string e o zero inteiro com ampla igualdade, eles são verdade. O zero e um array vazio são verdade. Só que o zero string e o array vazio não são verdade. Por quê que isso daqui acontece? Porque não tem como converter daí uma string ou um array, você não consegue converter nenhum desses dois valores para um tipo, converter o tipo de algum desses dois valores para um tipo igual. Então, para o JavaScript é false. Mesma coisa aqui, ó, na linguagem matemática, quando a gente representa igualdade e desigualdade, na maioria das linguagens de programação, e no JavaScript, essa igualdade aqui e essa desigualdade é com 3 iguais ou uma exclamação e 2 iguais, ok? Então agora eu vou falar um pouco sobre funções anônimas. Funções anônimas ou anonymous function são funções sem nome, certo? É isso que a palavra anônima significa, sem nome. Normalmente são funções curtas. Geralmente uma função anônima não está acessível após a sua criação. E normalmente são funções que serão usadas apenas em um contexto da aplicação e assim não necessitam serem chamadas novamente, ok? E são muito comuns em callbacks. Eu já vou falar para vocês do que são callbacks, mas por enquanto vamos ver então as funções anônimas. Aqui nós temos uma função com nome, então, no JavaScript temos a palavra reservada function para denominar uma função. A função tem um nome, a função tem parênteses, argumentos, pode não ter argumentos, retorno, tudo bonitinho, bloco de instrução, ok. E aqui a gente tem uma função anônima. A função anônima, ela não tem um nome aqui, ó. Só tem o function, abri, fechei parêntese, e o meu bloco de instruções, denominado por chaves no JavaScript. Então, isso daqui é uma função anônima. Nesse caso, o JavaScript também permite que a gente armazene uma função anônima dentro de uma variável. Isso daqui é bastante utilizado ou é muito recomendado se utilizar? Não. Como é um exemplo, eu utilizei dessa forma. Mas então, no que as funções anônimas são muito utilizadas? As funções anônimas são principalmente utilizadas dentro de callbacks. Então, aqui, ó, já eu vou explicar o que é um callback, mas eu tenho uma função anônima dentro de um callback e ela vai ser executada
apenas essa vez na minha aplicação. Como eu disse ali nos slides, quando eu devo utilizar uma função anônima? Quando eu não vou precisar utilizar ela novamente. Então, aqui eu só estou printando olá. Eu vou precisar de uma função chamada olá, que eu vou chamar em vários contextos da minha aplicação para printar olá várias vezes? Não, eu só preciso nesse momento. Então, eu consigo passar ela para o callback da função setTimeout, que é uma função do JavaScript. Tá bom? E eu também consigo, se eu quiser, executar funções anônimas sem estarem atreladas a uma variável ou sem estarem em um callback, sendo daí funções realmente executadas uma vez e imediatamente na execução da minha aplicação. De que forma eu faço isso? Abro parênteses, jogo a função anônima dentro e abro parêntese de novo. Se eu executar esse código e por algum motivo ele não quer executar meus códigos, mas ele deveria ter exibido olá, ok? Bom, agora eu vou falar sobre arrow functions. O nome dado é caracterizado pela seta na sintaxe, então isso é o que caracteriza as arrow functions. Elas são funções anônimas mais simples e ao mesmo tempo normalmente mais curtas, foram introduzidas no ES6, ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015, e temos dois tipos. O primeiro é o statement, chamado de statement, que é caracterizado por conter um bloco de instruções determinados por chaves, tem retorno explícito e tem o tipo de função anônima chamada de expression body, que é caracterizado por conter uma única expressão em seu corpo e não um bloco de comandos, e tem o retorno implícito. Outra coisa que ajuda bastante é que arrow functions, diferentes das funções anônimas, elas não criam um novo contexto. O contexto é o contexto do pai da aplicação. Isso serve muito para o pai da função, melhor dizendo. Isso é muito útil quando a gente está trabalhando com classes, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de arrow functions. Então, ó, aqui seria uma função nomeada, né, o mesmo exemplo ali do arquivo anterior. Aqui eu tenho uma função anônima, e aqui eu tenho uma arrow function que faz a mesma coisa que essa função sum aqui. Então, ó, a minha arrow function, ela recebe, não, ela não precisa mais da palavra reservada function, tem essa setinha aqui, e aqui eu tenho uma expression body arrow function. Por quê? Eu só tenho uma expressão no corpo da minha função, deste modo o retorno dela é implícito. Isso daqui é como se já tivesse um return aqui. Bom, não precisa de um return quando ela é do tipo expression body. E aqui eu tenho uma statement, que ela tem um bloco de instruções e o retorno dela, caso ela tenha retorno, precisa ser explícito pelo comando return. Então executando aqui, eu tenho meu x recebendo 4 e 5, está somando, e eu tenho a minha função y recebendo 4 e 5, está somando, depois dividindo por 4 e retornando o resultado. Lembrando que eu só estou atribuindo elas aqui a variáveis por questões de exemplo, tá? E outra coisa que é possível fazer, no exemplo da função anônima que eu coloquei, a função setTimeout, recebendo uma função anônima, eu posso utilizar também daí o setTimeout recebendo uma arrow function, e aqui eu já tenho o retorno explícito, quer dizer, implícito, porque é uma expression body arrow function, e aqui eu estou executando também imediatamente no contexto da minha aplicação, exatamente como com a função anônima. Então, basicamente, uma arrow function é uma função
anônima, tá? Mais simples, mais curta, e hoje em dia ela acaba sendo muito mais utilizada, ou praticamente sempre utilizada, no lugar das funções anônimas. Então aqui, os exemplos que estão nos slides são os exemplos que eu mostrei, tá? E agora eu vou falar sobre callbacks. Então, callbacks são funções passadas como parâmetros para outras funções. Uma função de callback é invocada pela função externa e é uma ferramenta importantíssima da programação assíncrona no JavaScript. Normalmente utilizada dentro de funções assíncronas para executar determinada ação ou tarefa complementar em cima do retorno. Então aqui vou mostrar uns exemplos de callbacks. Então, por exemplo, um exemplo é bom. Um exemplo aqui que eu estava usando o tempo todo era um callback na função do JavaScript setTimeout, e essa função anônima aqui, ela é uma função de callback. Percebam, eu estou passando uma função para o parâmetro de setTimeout. SetTimeout, o primeiro parâmetro, recebe uma função, e o segundo parâmetro, o tempo em milissegundos que a função deve esperar até executar a função de callback. Eu poderia passar uma função nomeada aqui? Poderia, mas normalmente arrow functions ou funções anônimas são mais utilizadas em callbacks, mas poderia ter uma função nomeada, não teria problema nenhum. Mas eu também posso criar o meu callback na minha função. Então aqui na minha função sum eu recebo A, B e callback, e aqui no callback eu estou retornando callback. Callback é uma função que recebe A e B de volta. Então aqui na execução da minha função, eu estou passando os números, os inteiros 4 e 7, e estou recebendo aqui o parâmetro. Qual parâmetro é esse do callback? A soma de A mais B feita dentro da função sum. Por que eu chamei de E? Isso daqui é uma convenção do JavaScript, tá? Isso aqui vocês vão ver, a maioria dos programadores JavaScript costumam utilizar, quando é um parâmetro só, da função callback, costumam utilizar o nome E de element. Eu poderia ter chamado isso daqui de R de resultado, S de soma, ou X, poderia, não tem problema. O E é só por questões de padrão mesmo, tá? Outra coisa, quando uma arrow function, agora complementando um pouco as arrow functions, quando a arrow function só tem um parâmetro, o JavaScript permite que não seja necessário os parênteses, tá bom? Eu poderia colocar, não tem problema, mas isso daqui também funciona igual. Agora, se eu tivesse dois parâmetros, aí eu precisaria colocar os parênteses. Eu tenho um parâmetro só, eu não preciso. Então aqui eu estou declarando a variável S, que recebe E e multiplica por 2. E no meu callback eu printo o resultado. Eu exibo o resultado. Vou executar e esperamos que aconteça. Ok, então. Funcionou direitinho. 4 mais 7, 11 vezes 2, 22. E aqui nós temos o resultado. Agora, ó, mais um exemplo aqui. Mas e quando eu não quero retornar o meu callback? Porque o meu callback, ele normalmente vai executar uma ação em cima do meu retorno. Mas quando eu quero o meu retorno normal, digamos assim, e ao mesmo tempo eu quero ter um callback para, se eu precisar ou se eu quiser executar alguma ação em cima do meu retorno, eu consigo, e ao mesmo tempo eu consigo ter o meu retorno no seu estado original. Posso fazer isso? Posso. Da seguinte forma, então aqui eu tenho a função div, recebe A, B e callback. Inclusive, o nome aqui, tá, é uma convenção que a gente chame o nome de callback, mas poderia ser qualquer nome, tá? Não tem problema. A ordem também dos parâmetros não faz diferença. Então aqui eu tenho a variável R, que armazena o resultado da divisão de A por B. E aqui eu tenho um if checando se existe callback. Por quê? Se eu tiro esse if e executo assim,
Caso eu não tenha passado o callback, como aqui, ó, aqui eu não passei o parâmetro callback. Eu só quero o meu retorno original, não preciso do callback. Daria um erro dizendo que callback é nulo. Então aqui eu verifico, é nulo não, é undefined. Undefined para o JavaScript é false. Então, se ele não for undefined, aí eu executo o meu callback e ao mesmo tempo eu estou retornando o resultado da operação. Então aqui eu tenho a variável x, que está utilizando o callback, e ao mesmo tempo eu estou tendo a divisão aqui. Essa divisão aqui eu não preciso mostrar. Isso daqui é só para exemplificar que eu não preciso passar o callback como parâmetro, se eu não quiser. Mas aqui, ó, eu estou utilizando o callback para somar 2 em cima do resultado, e ao mesmo tempo eu tenho o retorno da função div, o retorno normal, na variável x. Executando aqui, opa, eu tenho que salvar. Então, ó, o meu callback me retornou 4, porque eu somei 2 em cima. Mas o resultado normal foi 2, ok? Que está armazenado dentro da variável x. Bom, e agora para continuar, a gente vai falar um pouco sobre programação síncrona e assíncrona, tá? Então, o que é a programação síncrona? Na programação síncrona, e é a programação com que a gente está mais acostumado e que a gente mais estudou no curso até hoje, todo o código é executado em sequência e de forma ordenada. Então, um exemplo é que a função x na linha 2 somente será executada quando a função y na linha 1 tiver sua execução concluída. Então, ó, voltando aqui para esse exemplo aqui de arrow functions, então a gente espera que este código só seja executado após este código, certo? E não o contrário, e que ele espere o término da execução. Isso pode gerar gargalos nas aplicações web. Por quê? Nas aplicações web tem várias comunicações com banco de dados, a gente está o tempo todo comunicando com banco de dados, com o servidor, e isso é lento, são funções extremamente lentas e que podem gerar gargalos aí na aplicação, e não utiliza todo o poder dos processadores modernos. Então, o que é a programação assíncrona? O código ele é executado de forma desordenada, normalmente usa-se multithreads, mas não sempre, a gente vai ver isso. Isso reduz o gargalo que funções pesadas geram, e normalmente funções que acessam o banco de dados, como eu disse, ou comunicam-se com servidores, são assíncronas. Então, enquanto está carregando a página, por exemplo, e está buscando os dados do usuário, já está sendo feito de modo assíncrona essa busca enquanto carrega a página. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Tá, eu achei que meu headset ele buga às vezes, eu achei que tinha bugado. E utiliza melhor o poder dos processadores modernos. Agora eu vou falar um pouco então sobre como é o JavaScript assíncrono. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o JavaScript ele é single-threaded. Então eu disse que normalmente na programação assíncrona se usa multithreads. Por que normalmente? Porque não sempre. JavaScript, inclusive, é uma exceção. Não tem como programar multithread em JavaScript porque ele é single-threaded. Então, para solucionar esse problema, os navegadores introduziram diversas APIs para que seja possível programar o JavaScript assíncrono. Então, alguns comandos básicos do JavaScript assíncrono são os callbacks. Os callbacks que a gente já viu são formas old school de programar assíncrono no JavaScript. Existem as promises, que eu vou falar, é a forma moderna introduzida no ES6. E temos também os comandos async e await. Então, falando sobre os callbacks assíncrono, primeiramente a gente tem que entender que nem todo callback é assíncrono. A maioria dos callbacks que eu criei com vocês ali, nos exemplos, não são assíncronos, são callbacks síncronos. E uma função de callback, ela é invocada pela função externa. Isso é o ponto essencial do callback assíncrono. Se ele é invocado pela função externa, então a função externa consegue controlar quando invocá-lo, quando chamá-lo. E aí ela pode chamar
o callback de forma assíncrona. Então, apenas uma referência da função é passada por parâmetro, mas ela não é executada imediatamente. Quem é responsável por executar a função de callback é a função externa, e ela executa isso quando for necessário, e assim a execução pode ser assíncrona. Então, um exemplo aqui é o addEventListener. Isso daqui eu estou interagindo com o DOM, tá? E no clique de um botão, eu estou executando este callback aqui. Esse callback vai acontecer de forma síncrona? Não, ele vai acontecer a qualquer momento que o usuário clicar no botão. Se ele não clicar no botão, não vai acontecer. Então, isso daqui é assíncrono. Outra coisa é o setTimeout. O setTimeout espera X milissegundos para executar determinada ação. Aqui eu estou esperando 2.000 milissegundos, que são 2 segundos, para ele executar o olá. Então, vai ser síncrona a execução desse callback? Não, vai acontecer depois de 2.000 milissegundos, mesmo que tecnicamente o interpretador já leu este comando, tá bom? Agora eu vou falar sobre promises. As promises elas foram introduzidas no ES6 e, como eu disse anteriormente, são formas modernas de se programar assíncrono no JavaScript. E o nome é bastante sugestivo, né? Porque a primeira analogia que a gente pode fazer é que a promise é de fato uma promessa. Mas como assim? Uma promise, ela é uma promessa de te retornar algo do código assíncrono, seja um resultado esperado ou um erro. Então ela te promete, olha, eu vou te devolver algo. Pode ser o resultado que você espera, pode ser um resultado qualquer, ou pode até mesmo ser um erro, mas um valor eu vou te retornar. Se vocês pararem de me ouvir do nada, me avisa, por favor, que o meu headset pode acabar bugando. Uma promise, então, ela representa um valor que pode estar disponível agora, pode estar disponível no futuro ou nunca disponível. Uma promise, ela é usada para representar e tratar um valor que não é necessariamente conhecido quando a promise é criada. Por exemplo, vou buscar os dados de um usuário do banco. Eu conheço esses dados nesse momento? Não, eu não conheço. Pode acontecer algum problema na busca, algum problema de comunicação com o servidor, algum problema de comunicação com o banco de dados, e pode me retornar um erro também, tá? E assim, a função assíncrona ela retorna uma promessa ao valor em algum momento futuro. Como eu já disse, é possível tratar a ação assíncrona nas promises em caso de sucesso ou falha. As promises podem estar também em 3 estados diferentes, elas podem estar em um dos 3 estados. Ela pode ser pendente, que é o estado inicial, ela não foi nem realizada nem rejeitada. Ela pode ser realizada, ou seja, obteve sucesso, ou ela pode ter sido rejeitada, obtendo falha, então. Bom, para a gente tratar dos sucessos nas promises, usa-se então o comando then. O comando then, ele é utilizado para tratar principalmente de sucesso, mas pode ser utilizado também para tratar dados em caso de rejeição. Então, o método then adiciona métodos de tratamento para relação ou rejeição da promise e retorna uma nova promise resolvendo o valor do método chamado. Esse método de tratamento é um callback, tá? E a função catch, ela é utilizada somente em casos de rejeição. Ela sempre vai ser invocada quando a promise tiver sido rejeitada, ou seja, quando ela obtiver falha. Então ela adiciona um callback também que trata a rejeição da promise e retorna uma nova promise resolvendo o valor retornado do callback. Tá? Então aqui nós temos exemplos de promises, e eu tenho esses exemplos aqui. Aqui eu vou reduzir um pouquinho a fonte, porque é um pouco grande essa promise. Vou colocar 24. Não mudou muito, mas tudo bem. Então, ó, na declaração de uma promise, eu tenho aqui
uma função que retorna uma nova promise. A promise, ela é uma classe no JavaScript. Aqui eu tenho dois parâmetros, que eles poderiam ter nomes quaisquer, mas por questões de padrão de desenvolvimento na linguagem, usa-se resolve e reject. Quando é que eu vou utilizar o resolve? Quando a minha promise obteve o valor resolvido, o valor correto. Quando eu vou utilizar o reject, quando ela obteve uma falha. Então aqui, obviamente, isso daqui não é uma promise assíncrona, tá? Mas isso daqui é só um exemplo. Então aqui eu estou recebendo um estado. Caso esse estado seja verdade, eu vou simular uma busca no banco de dados que vai me retornar um status 200 de sucesso e vai me retornar um array de dados dos usuários e tem esse único usuário aqui. Caso o estado seja falso, vai me retornar o erro 404 e no data vai me retornar não encontrado. Aqui eu só estou fazendo uma simulação, então ó, se o resultado, o status de query result for 200, eu resolvo a minha promise. Então eu tenho o valor resolvido, o valor de sucesso. Caso contrário, eu rejeito a minha promise, tenho o valor de falha. Então aqui, ó, primeiro eu vou fazer utilizando o sucesso então da promise. Então, ó, chamei a minha função query, passei o parâmetro state, true, e aqui eu tenho dois dems. Por que eu coloquei dois dems? Para exemplificar para vocês que também é possível retornar dados de um dem para o outro. Se eu quiser quebrar o tratamento do meu dado em vários dems, eu posso, mas o catch só pode ser um, tá? Em vários dems eu posso quebrar, poderia ter 5, 6, 7 dems, um só para tratar o dado, mas o catch eu só posso ter um. Então, ó, como eu passei true nessa simulação, o valor exibido tem que ser o valor de resolvido. Ó. Então, no caso do valor resolvido, eu estou retornando data na posição 0 para o próximo dem. No próximo dem, eu estou fazendo um destructuring, eu estou retirando os atributos do meu objeto e passando eles para variáveis. E aqui eu estou exibindo nessa tabelinha que vocês estão vendo. Se eu executar agora a simulação de baixo, estou passando false então para o meu parâmetro da promise, executei, olha lá, rejeitado, erro 404, not found, que é o tratamento que eu coloquei, não encontrado no caso aqui, né? Que é o tratamento que eu coloquei no meu catch, poderia tratar da forma que eu achasse melhor, tá bom? Uma coisa interessante aqui, ó, se eu executar essas duas, notem que eu coloquei um print aqui aguardando resposta do servidor para a simulação. Se eu executo esses dois ao mesmo tempo, ó, percebam que eles printaram juntos. O que normalmente eu esperaria? Que ele iria printar aguardando resposta do servidor. Aí ele iria printar aqui os dems, porque foi a primeira simulação que eu fiz. Depois printar de novo aguardando resposta do servidor. E o caso de erro. Não foi o que aconteceu. Por que não foi o que aconteceu? Porque a promise ela é assíncrona, ok? Então ela executou ao mesmo tempo essas duas promises aqui. O JavaScript executou ao mesmo tempo essas duas promises. Continuando, então, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida em promise? Promise é um pouco complicadinho. Se alguém não tiver entendido. Eu tenho uma dúvida mais em relação ao callback. Teve um exemplo que você colocou return, só que Sim. o callback não retornava nada. O que acontece nesse caso aí? Ele não dá nenhum erro? Qual dos exemplos? Teve um que ele retornava o resultado do callback, só que o callback não tinha return, se eu não me engano, ele só fazia um console log. Ah, sim. Callbacks. Aqui, isso. É Isso. esse, certo? Aí tinha, acho que um... É aqui, ó. Isso, esse daí. O sum ali, ele não tem return, né? Por que Uhum. funciona nesse caso aí? Então, o JavaScript, ele não
ele está retornando daí, ele está retornando da função sum o callback. Mas o callback em si, ele não precisa ter um retorno. Normalmente, inclusive, os callbacks eles não têm retorno. Porque para quem esse callback aqui iria retornar? Entende o dado? O que eu poderia ter aqui seria daí uma variável, sei lá, y, eu acho que eu não declarei nenhuma chamada y, ou assim é bom. Variável y, e aí eu poderia vir aqui e atribuir o valor de s a y e utilizar no resto do contexto da minha aplicação. Mas normalmente não, eu acredito, não vou saber dizer certo, mas eu acredito que callbacks não tem retorno, não. Beleza. O que ele poderia ser aqui também uma arrow function com retorno implícito, só que aí nesse caso, quando uma arrow function tem retorno implícito, mas não tem para quem retornar, ela só executa o código, não retorna para ninguém. Então não dá erro. No caso, o JavaScript ele não vai dar erro, ele vai interpretar normalmente. Beleza. Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou falar agora sobre os comandos async e await. Então, a declaração async antes de uma função define uma função assíncrona, e o comando await necessita que a função tenha sido definida como assíncrona para funcionar. O comando await informa que o interpretador deve esperar que a promise seja resolvida para poder continuar a execução, e o propósito dos comandos async e await é simplificar o uso de forma síncrona das promises. Então, ó, um bom exemplo mesmo é essa própria imagem aqui. Imagine que esse carro é uma promise sendo executada de forma assíncrona, e esse senhorzinho aqui é uma variável que precisa do valor da promise. Só que, como está sendo executado de forma assíncrona, se não tivesse esse guardinha aqui, a promise ia passar na frente, não ia dar o valor, essa variável ia ficar com o valor pendente, e a aplicação não ia funcionar, porque eu preciso esperar a conclusão dessa promessa e dar o valor daí para minha variável. Então esse guardinha aqui é o await, que trabalha junto com o comando async, que seriam as leis de trânsito daí. Tá. Então, de que forma isso acontece? Eu tenho aqui, eu tenho um exemplo no VS Code, async await. Então eu tenho aqui a função, se tiver muito pequena a fonte, vocês me avisam que eu aumento, tá? Eu tenho aqui a função resolve after 2 seconds, que recebe x e retorna uma nova promise, que após 2 segundos, por causa do set timeout, resolve a promise com x. Eu poderia usar o valor desse resolve no then aqui? Poderia, mas uma forma mais simples é eu simplesmente atribuir como se esse resolve fosse um return que a gente está acostumado a utilizar em funções normais. Promises não tem return, tá? Então, eu utilizaria como se fosse return. Mas, daí, eu estou executando aqui, a minha variável solicitou o valor, e ele vai dizer aqui para mim que a minha promise está pendente. Por quê? Porque ela demora 2 segundos para me dar esse valor. Se ela demora 2 segundos para me dar esse valor, na hora que o interpretador lê essa variável, ele leu essa variável, leu o retorno, ele vai querer somar x mais a mais b, só que o valor de a e b é pendente ainda, não passou 2 segundos. E aí? Preciso utilizar a minha promise, então, de forma síncrona e não de forma assíncrona. Por isso, então, eu defini que a minha função ela é uma função assíncrona, ela vai estar trabalhando com outras funções assíncronas dentro dela. E, utilizando o comando await, eu estou dizendo para o meu interpretador, ó, espera que as promises sejam resolvidas e que A e B tenham valores. E então,
continua a execução. E aí sim, soma A, B e X e retorna. Então aqui, ó, eu tenho a função add1 utilizando o then, porque isso daqui está me retornando uma outra promise também. E eu tenho aqui uma outra variação. Aqui eu coloquei o await aqui, ele poderia ter sido colocado na atribuição dos valores, tá? Antes da variável, antes da função promise. Então, tanto faz essas duas formas de utilizar async await. Poderia também utilizar daí em um callback, por exemplo, ou em uma função anônima, em uma arrow function. Se eu tivesse, por exemplo, dentro dessa arrow function aqui, uma função, uma promise, e eu precisasse esperar o valor, se eu tivesse aqui um let a igual a promise, tivesse que esperar isso daqui ser concluído, eu poderia também declarar isso daqui async, colocar um await aqui. Também é possível utilizar com arrow function. Então, se eu executar este código aqui, vocês vão ver ó, que demorou, mostrou 60, porque ele esperou 2 segundos, depois ele esperou 2 segundos de novo, e mostrou 60, não deu erro nenhum. Agora, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Tá, o código aqui. Vou remover o await. Remover o async também. Vou executar. Olha só o código. Deu erro. Por quê? Porque houve um atropelamento aqui, né? O meu código está solicitando a soma de A, B e X, mas A e B não tem valor ainda. E por isso vai ocorrer erro. Se eu colocar de volta o async e o await, daí o meu código volta a funcionar. Espera 2 segundos e exibe o resultado. Então, no Beleza? caso, o async e o await são sempre usados em conjunto. Sim. Se eu tirar o async daqui, ele não consegue reconhecer o comando await. Ó. Await is only valid in async function. Então, ele sempre tem que ser utilizado em conjunto. Tanto que quando se pesquisa, quando a gente estuda isso, está pesquisando sobre, vocês sempre vão ver os autores escrevendo assim, ó, sync barra await. Eles sempre optam por escrever assim, porque são realmente comandos que necessitam um do outro. Também não faz sentido eu declarar que a função é assíncrona se eu não vou utilizar nenhum await dentro dela. Nesse caso, acredito eu que não vai dar o erro que deu aqui, mas vai dar o mesmo erro de atropelamento de antes. Ah não, um erro diferente agora. Ó. Ele pegou o valor que eu tinha passado por parâmetro, mas ele não conseguiu, ó, porque é um objeto do tipo promise e está pendendo esse valor ainda. Então não é o valor que eu esperava. Então sempre async e await são comandos que têm que estar juntos. Certo? E são os mesmos exemplos. Algumas dicas sobre o JavaScript. Como eu disse, o JavaScript, na verdade, o ECMAScript é um conjunto de linguagens de script. Então, vocês têm que sempre que forem utilizar uma feature, principalmente se for uma feature nova que a ECMA lançou há pouco tempo, ou algo do tipo, sempre pesquisa a compatibilidade das features com os navegadores e com as versões dos navegadores, porque quem implementa as APIs para que esses códigos novos sejam compatíveis são os navegadores, né? E uma dica interessante aí é que se o caso de vocês for o Internet Explorer, não precisa pesquisar que ele não suporta nada, tá?
o Internet Explorer é excelente para não funcionar. Então era isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar conhecimento para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, estou aberto a ouvir. E essas foram as referências. Beleza. Obrigado, Flávio, pelo trabalho que você teve aí, né, para preparar essa aula. E aí, ver com o pessoal se ficaram dúvidas, como é que tá aí, pessoal? Conseguiram entender? Sei que é bastante conteúdo, né, bem pesado aí. Para quem não tem prática com JavaScript é bem diferente também, né, como vocês puderam ver. Então, vamos aproveitar aí esses minutos finais aí para tirar dúvida quem tiver. Ninguém? Bom, então... Eu vou parar a apresentação aqui, então, ok? Beleza. Então, pessoal, a gente deixou uma lista de exercícios preparados para vocês, tá? Então, quem entrou depois, eu deixei já no Moodle. Vai ser uma das atividades que vai compor o conceito, tá? Vai ser feita individualmente por vocês, tá? Então, não pode ter soluções iguais dos outros colegas, nem copiar da internet, tá? É claro que vocês podem tirar dúvidas e tal, mas cada um faz seu próprio código. É claro que vai ter alguma semelhança, porque são os mesmos exercícios, mas é fácil de ver quando houve cópias, tá? Então, façam aí por conta própria, beleza? E aí, esse exercício é bem importante, porque vocês vão usar esse conhecimento aí, tanto aí no curso agora, em outras disciplinas, que vocês vão precisar aí trabalhar com programação web, né? Acho que mobile vocês estão usando outra plataforma, né? Estão usando o Flutter, mas também é possível, né? Tem muitas vagas aí com React Native que utiliza, né, o JavaScript, então é um conhecimento que eu recomendo vocês aí investirem bastante, que vai aumentar bastante aí a empregabilidade de vocês, possibilidade aí de oportunidade de trabalho, tá? É isso então, se não tiver mais nada, por hoje era isso. Agradecer novamente aí o Flávio e até a próxima aula. E daí nós vamos finalizar essa parte sobre as linguagens e plataformas, tá? Vou falar sobre os paradigmas mais comuns, que ficou faltando da aula passada. E aí depois a gente vai entrar mais em partes específicas relacionadas a alguns atributos de qualidade, né? Que é um assunto que a gente teve na aula passada, né? Que eu gravei o vídeo para vocês. Aí a gente vai ver exemplos aí de como estruturar, né, o software para ter uma melhor manutenibilidade e evolução, tá? Beleza, gente? Então, se não tiver mais nada aí, estão liberados até a próxima. Aí quem quiser tirar dúvidas, conversar no final, vou estar à disposição aí, tá? Boa noite a todos.